Tudo é possível, somente crer. Nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, Deus poderoso, em primeiro lugar nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã tão abençoada para as nossas vidas, em que nós temos oportunidade de nos encontrar outra vez reunidos na casa do Senhor, para tomar o alimento, Senhor, do nosso espírito, o conselho para a nossa alma, que nos colocará na vida eterna, Senhor. Ajuda-nos a tomá-los de todo o nosso coração. Agradecemos ao Senhor pela viagem, pelo retorno, pela conservação das nossas vidas, da igreja do Senhor, do plano do Senhor, para tudo que o Senhor nos tem dado. Agradecemos de toda a nossa alma e o Senhor receba o nosso louvor nessa manhã. Nos abençoa, Senhor, conforme a grandeza da tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, elimina tudo aquilo que não vem do Senhor, todo o laço do inimigo, todo sentimento ruim, Senhor, todo sofrimento da alma, do espírito, meu Deus, e que possamos estar mais cheios do amor do Senhor, assim preparados para esperar o arrebatamento, este grande evento que nós sabemos que estamos próximos. Perdoa as nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele sempre tem nos abençoado com sua misericórdia. Estão alegres todos? Amém. Eu estou muito contente estar de retorno aqui e ver a igreja reunida, firmada no poder de Deus, né? Agradecemos a todos os que ficaram aqui reunindo, os obreiros com a igreja e os que foram no encontro. Eu creio que a igreja teve bastante novidade nesses dias, né? A irmã de Lamar pregou, já viram até um pouco do encontro. O irmão Osvair trouxe a fita da abertura. Nós vamos ver um pouco mais dela hoje à noite, eu creio que inclusive chegando até a mensagem do pastor Luiz Mendes. Ele pregou, deve ser uns 20 minutos, no culto de quarta-feira à noite. Então hoje à noite nós vamos ter essa parte da fita, se Deus quiser. E eu creio que a igreja foi abençoada, né? Glória a Deus. Eu já tive notícia da mensagem do irmão de Lamar. É bom quando alguém fala do pregador, né? O pastor gosta de ouvir, de bem ou de mal. Então é bom ouvir a respeito do pregador. E as crianças abençoadas, né,
Como sempre, Deus vos fortifique cada vez mais. Eu fiquei uma semana com a família depois do encontro. Foi muito bom, obtive um bom descanso. Meus pais estão com boa saúde, graças a Deus. E eles enviaram recomendações a todos, né? Que eles têm muita consideração pela igreja. E eu fiquei muito contente de ver eles com saúde, alegres, encaminhados por Deus. Aqui quantos foi no encontro? O Osvair, com parte da família, irmão Sebastião. Foi pouco, né? Dessa vez, os encontros têm diminuído o número de pessoas. Uma vez que é abril e fora da Páscoa, então tem escola e mesmo a condição econômica, financeira das pessoas na nossa nação tem reduzido muito, né? Então isso contribui para que o número de pessoas diminua no encontro. É certo que dezembro tem muita gente. Assim mesmo o tabernáculo estava muito cheio, está sendo até preciso, até exigido, né, que mexa nas paredes e cresça o lugar de congregar, o que o pastor Joaquim já confirmou que ele tem pensado nisso, muito não só pelos encontros, mas mesmo pela igreja local. E muito mais pelo encontro, né? As pessoas ficam de pé, então mesmo assim com poucas pessoas, estava muito cheia a igreja, mas Deus nos deu um bom tempo, refrescou o calor mais para o final da semana, teve até frio, né? Então isso ajuda muito o descanso das pessoas, porque o calor traz mais cansaço. Então, irmãos, Deus abençoe os que foram, né? Contribuíram nessa jornada, os que ficaram também, congregaram, e isto é necessário. E o pastor tem algum pensamento para os próximos encontros? Vamos ver se Deus nos ajuda a concluir o que temos em pensamento. Bom, eu tenho muita coisa hoje aqui para transmitir. Aquelas escritas que nos enviaram, ficou um pouco delas que não foi lida, não foi apreciada. Pastor Edmar, o que eu tenho é só que agradecer a Deus pelas grandes mensagens tão poderosas que Deus tem dado ao Senhor, que tem nos ajudado tanto por anos e anos, que tenho visto o Senhor pregar, vemos Deus operar neste ministério, e que através destas poderosas mensagens Deus tem operado grandemente em nossas vidas, e que Deus possa continuar abençoando, dando força e graça ao Senhor para permanecer neste caminho, o qual nos conduzirá ao céu. É uma irmã que escreveu. Pastor Edmar, da minha parte, aqui é outra pessoa, né? Um irmão. Pastor Edmar, da minha parte, eu digo com sinceridade, porque você mesmo sabe que temos trabalhado juntos desde o início da sua carreira em Uberlândia. Eu estava lembrando do início, 83, né? Engraçado que o irmão José Miguel tem uma fita cassete pregada em 83, lá na Fazenda Boa Vista. Alguns dos irmãos conhecem lá, o irmão Osvair conhece.
83, num culto na Boa Vista. Boa Vista é uma fazenda próxima de Patrocínio, em cima da serra, faz muito frio. E 83 eu lembro desse culto, quando eu passei por aqui, foi Patrocínio, Patos de Minas, e voltando assim por dentro, por umas fazendas de café, e chegamos na Boa Vista, pregamos lá para os irmãos, muito cansado, né? Interessante, 83. A igreja de Uberlândia era bem pequenininha, né? Praticamente começou de novo, ali no Irmão Ítalo, né? Praticamente. Uns 5 irmãos firmes, eu lembro bem, a irmã Israel, irmão José Augusto, irmão Ítalo, 3, irmão Ailton, né? 4. O irmão Robson, nesse tempo, tinha dado umas andadas, né, irmão? Tinha viajado um pouco, né? Tinha ido para São Paulo. O irmão Manuel estava começando, né? Chegando assim, observando. Ele fez 5, né? O irmão Luiz era batizado, né, nessa época. Era assim, esse grupinho, né? O irmão Onofre estava também congregando nessa época. Então, o irmão escreveu desde o início de sua carreira em Uberlândia. Agora digo que dou graças a Deus por ver sinceridade e sabedoria de Deus em você. O irmão até mencionou a expressão você. Eu disse, não tem importância. Ele disse, achou que não ficou bem, né? Porque o que posso dizer é que Deus tem te sustentado nesta obra, porque senão estaria tudo diferente. Estaria mesmo. Mas afirmo que vejo Deus trabalhando através de ti até hoje, creio que continuará. Amém. Amém. Assim seja. Vamos falar amém? Amém. Amém. Aqui ficou mais algumas para ler, depois nós vamos lendo em outros cultos, né? Graças a Deus. As pessoas que nos visitam hoje, Deus os abençoe. Vejo, né? Vi as 2 moças de Goiânia. Deus abençoe elas. É 2? E a irmã do irmão Osvair, né, irmão Osvair? Tem estado aqui nos cultos, né, irmã Marilda? Deus te abençoe, viu, irmã Marilda? A irmã está morando em Uberlândia e está em alguns cultos aqui conosco. Está ingressando. Naturalmente que não é fácil estas horas, né, irmã? Deus te ajude. Essa jornada a ficar todos nós dispostos, né? Que Deus possa nos ajudar. Tem mais alguém? Mais alguém? Eu conversei com o irmão Paulo, o moço da irmã, lá na fazenda. Gostei do jeitinho dele, né? Conversei muito com ele, ele estava disposto. No culto lá do irmão Lorival, né, irmão Enoque? Jogaram ele dentro da água. Jogaram o irmão Enoque também? Jogou, né? Um poção bonito que tem lá, quem já foi lá no irmão Lorival conhece. Um poção de água que vê o fundo. Bem clarinho. Aí eles estavam pegando uns aos outros, jogando lá dentro. Vocês não jogam o irmão Enoque, não. Mas jogaram, né? Acabaram jogando ele. Pois é. Irmãos, hoje à tarde a mocidade está reunida, né? Descansaram domingo passado? Descansou, né? Então hoje às 4 horas a mocidade vai reunir. Tem sido um trabalho muito, muito bom. E tem mais perguntas para nós andar por elas, né? E as perguntas têm dado uma participação muito boa.
de todos, então você não perca. Deus vai nos ajudar muito nisso. Eu vi o trabalho dos moços em Goiânia no domingo, e interessante que, assim, semelhante ao nosso, né? E tem muito tempo que eu não tomo conhecimento do trabalho deles lá. Então, parece que o Espírito dirige, né? O Espírito dirige. Às vezes aquilo que você sente, que você pensa em sua casa, o Espírito Santo fala no culto. Como uma irmã estava falando. Eu tinha umas perguntas, mas respondidas no culto. Então, às vezes a pessoa pensa uma coisa em casa, ou tem um sofrimento, ou deseja perguntar alguma coisa, a palavra vem e responde aquilo. Isso é uma confirmação que o Espírito Santo está atuando por nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Agora, irmãos, eu tenho aqui algumas 3 literaturas, eu tenho anotações do encontro. Eu quero caminhar por elas, porque são assunto importante, é assunto de uma escola dominical. Não é pregação, mas é orientação, advertência, exortação, né? Exortação não quer dizer como que fala assim? Bater, né? Às vezes alguém tem uma ideia de exortação como uma repreensão, muito bem. Exortação não é bem repreensão, mas exortação é orientação firme para nós desenvolver aquilo que Deus nos tem dado. Isso é exortar, né? Não é bem repreensão, a exortação não é bem repreensão. Então a escola dominical às vezes vem exortação para nós termos cuidado, estar atentos naquilo que nós temos que fazer diante de Deus. Vai vir mais fitas do encontro, e domingo de manhã foi muito bom, e houve uma expansão do Espírito muito, muito grande. E quando essa fita chegar, nós vamos pôr para a igreja vai ver os ministros recebendo, orando, abraçando, consertando as coisas, e por fim veio unção com óleo, e os pastores desceram e foi ungindo o povo com óleo, e uma manifestação muito grande do Espírito Santo. Então, depois de unção para o povo, lenços foram ungidos, e eu tenho um aqui que foi ungido, né? Agora você sabe que São Tiago falou de unção, né? Atos dos Apóstolos falaram de lenços, peças de roupas que eram levadas ungidas para as pessoas e elas eram curadas. Atos dos Apóstolos, isso está na Bíblia. Então eu trouxe um lenço aqui que tem a unção sobre ele. Ele está dentro da minha Bíblia. E assim que chegar esta fita, nós vamos proceder como foi a reunião lá. Amém? E vamos usar este lenço, colocar sobre as pessoas, e eu creio Deus dará libertação. A igreja esteja em oração esperando por esse momento, até que venha a fita, né? Já está pedida, não foi possível trazer em mãos, porque era domingo de manhã e não é possível. Então eu espero, ontem nós já colocamos esse lenço sobre as pessoas lá em Catalão. Tivemos uma boa reunião ontem lá, com os irmãos. Em Araguari, ontem à noite tivemos a reunião, 2 reuniões ontem, já voltando de viagem. E nós estamos aguardando esses momentos de fazer isso. E vamos pelo campo com a graça de Deus, levando essas coisas. Também a mensagem, né? Vamos ficar de pé para a leitura. Eu creio que só essa parte da orientação dos trabalhos já é uma grande parte de tempo, né? 2 Pedro, capítulo 3.
2 Pedro, capítulo 3. São Pedro estava dizendo assim, o título é A Vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Vamos ficar com esses dois versículos. Senhor Jesus, querido Pai, eu creio que esta é uma coisa que devemos batalhar por ela. A mensagem que temos recebido de um profeta nesta hora do entardecer. E uma mensagem que combina com o que os santos apóstolos falaram, santos profetas. Nós queremos estar apercebidos para essas coisas. São Pedro estava nos recomendando estar com nosso ânimo sincero, atento para estas coisas. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã. Eu creio que aqui há pessoas que têm vindo para buscar força do Senhor, para enfrentar a jornada da vida, que tem se tornado um tanto pesada, Senhor, para um pai de família, para uma mãe de família, Senhor, para os lares, para os casamentos. Nós estamos sentindo realmente um peso tremendo sobre nós, mas confiados no Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado a vitória em todo o tempo, Senhor. Nós cremos que vamos vencer. Vamos vencer sem cair com o mundo, sem cair no pecado, sem pôr a perder a nossa alma, Senhor, e ela ser lançada no inferno de fogo ardente. Mas nós cremos que estaremos na glória com o Senhor naquele dia, onde haverá paz e descanso, descanso tão almejado hoje, Senhor, o qual parece que nem podemos ter aqui, neste mundo, nesta vida, parece que não alcançamos muito descanso, mas Senhor, mas teremos um descanso junto do Senhor. Ajuda-nos nessa jornada, ajuda cada irmão, cada irmã que deseja isso sinceramente. Eu peço ao Senhor que fortifica o ânimo nessa hora, do qual nós precisamos para esta caminhada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, essa escritura tomada nessa hora, São Pedro está recomendando, e ele disse até que é com exortação, que nessa segunda carta ele desperta, né, o nosso ânimo sincero. Porque eu creio que cada pessoa que tem conhecido essa mensagem, conhecido esse profeta de Deus, e sido batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma sinceridade no seu coração. E São Pedro estava então querendo alertar-nos para estas coisas já pela segunda vez, na segunda carta, para que nós não percamos o nosso ânimo. E está se vivendo num tempo em que, às vezes por causa das muitas lutas, embaraços, angústias, provações na vida, as pessoas enfraquecem no ânimo.
Nós temos que lembrar da escritura de Jesus em Mateus 24, que ele diz assim: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, o galardão. E às vezes muitos perdem o ânimo, já quase saindo do outro lado. Quase saindo do outro lado. Então nós precisamos, através da palavra, através da união na palavra, amando uns aos outros, na igreja, no companheirismo. Inclusive este encontro foi falado sobre o distanciamento, que piora as coisas. Nós precisamos andar unidos. E Paulo falou assim, que à medida que você ouve a palavra de Deus, você alcança força. A fé é força na nossa vida. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, unidos em volta da palavra, no companheirismo, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, né? É que nós vamos alcançar, nós vamos manter o nosso ânimo para alcançar o outro lado. O outro lado, a praia do outro lado. Nesse encontro foi mencionado que tem umas andorinhas que atravessam da Austrália para a América do Norte. É um trajeto enorme. Elas têm que fazer uma viagem de meses. E às vezes dias sobre um trecho do oceano. Dias, até que elas acham uma ilha para pousar um pouco, retomar a força, levanta de novo, porque elas não suportam. Elas não suportam calor e elas têm que ir para outro lugar. Então, essas andorinhas, elas alçam voo e vão em cima do mar, às vezes já por dias de voo. Tem algumas, aquelas mais velhas, às vezes começa a baquear, a cansar, e quando ela vai cansando, ela vai perdendo a altura. Ela vai voando mais baixo que o bando, né? E aquele bando, a revoada, vai mais alto e ela vai baixando, ela vai baixando. Aquilo é um sinal de que ela está perdendo as forças. Então diz que alguma andorinha daquelas mais novas, que está mais forte, vem e voa por baixo daquela que está abaixando e entra por baixo dela, e ela segura sobre aquela mais nova e fecha as asas, e aquela mais nova vai levando ela. Até que ela recobra força, então ela toma seu voo outra vez. Agora vê, com os animais isso é feito, né? Para que não desvaneça no ânimo, até que elas possam chegar. Até que elas possam chegar lá do outro lado. Diz que muitas ainda se perdem no mar. Mesmo com isso, muitas se perdem. Às vezes alguma vai ali e dá uma força, e vai, leva. Quando solta, ela voa um pouco, mas depois ela está baqueando de novo, né? Vem outra, e dá força. É como vem um irmão, te dá uma palavra, dá um conselho, e aproxima, né? E diz, vamos. Então ela retoma força, e muitas retomam força e vai e consegue sair do outro lado. Às vezes há algumas que, por muitas vezes, ela não consegue, e cai no mar. Mas Pedro estava então dizendo, em ambas as cartas eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero, porque eu creio que não há nenhuma pessoa batizada em nome do Senhor Jesus Cristo que não seja sincera. Todos nós queremos chegar do outro lado. Pode ser que algumas entrem em transtorno, alguma pode ser seduzida por Satanás,
algumas podem ser abarcadas por muitas lutas na vida, né? E pode haver dificuldades, algumas podem chegar a desobedecer a palavra de Deus e entrar em situações difíceis, mas que elas são sinceras, elas são sinceras. Há um ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Feliz um povo que tem um profeta. Feliz um povo que tem um profeta. Vocês lembram de Eliseu, né? Com o rei da Síria? Alguém disse, não, rei, é porque lá eles têm um profeta. Eliseu, quando você pensa aqui na sua cama de noite, ele já está sabendo lá. Quando você faz seu plano de invasão de Israel, Eliseu já está sabendo lá em Israel, ele é um profeta. Então é isso, feliz um povo que anda na direção de um profeta. Quando o inimigo planeja suas invasões, nós temos a mensagem para nos dirigir. Nós temos a mensagem do profeta baseada, medida na Bíblia para nos dirigir, para dirigir a igreja. Então, irmãos, este encontro, agora nós estamos falando de feliz o povo que tem um profeta, mas quer ver o que está escrito aqui? Abril 99. Depois que o profeta falou a Faraó, a carga dobrou para Israel. E feliz o povo que tem um profeta. Né? Feliz de Israel quando chegou Moisés, para libertar eles, né? Só que aconteceu uma coisa, Moisés foi lá e falou com o Faraó, em vez de já haver uma libertação de Israel instantânea, foi diferente, a carga dobrou. O Faraó falou, agora eles vão ter que fazer o dobro de tijolo e sem palha. E aquilo pareceu horrível para o povo de Israel. Eles falaram, o que você foi fazer, Moisés? Você e Arão, e veio para nos afligir mais. Está vendo? Dobrou a carga para Israel. E aí nós podemos tomar a vida de Abraão, depois que ele recebeu a promessa de Deus, como é que a vida dele passou a ficar, né? Para começar, ele chegou lá na terra que Deus falou, essa terra aqui que eu vou dar para você e sua descendência. Logo depois houve uma seca na terra que Abraão teve até que sair de lá, teve que descer lá no Egito para buscar socorro. E lá no Egito ele mentiu, e lá ele quase que perde a esposa. Vê que coisa, e ele tinha recebido a promessa de Deus. Deus já tinha falado com ele, mostrado para ele a terra, essa terra aqui eu vou dar. Às vezes o crente, depois que recebe a mensagem, depois que é batizado em nome de Jesus Cristo, depois que até caminha um longo trecho na mensagem, vem um período na vida do crente que fala, pronto, piorou as coisas. Depois que eu ingressei neste caminho, recebi essa palavra, estou confiando nessa mensagem, minha carga dobrou, minha vida virou uma coisa esquisita. Às vezes ele até começa a pensar que, então, Deus não está comigo, Deus não está nesse negócio, Deus não está aprovando isso, e o ânimo dele começa a balançar. Mas Deus ama provar os seus filhos, provar a nossa fé. E Ele quer que nós estejamos firmes. Então isso ficou escrito aqui. Às vezes vem a doença e tudo, e aquilo não será ainda motivo para te distanciar da palavra de Deus. Porque nós caminhamos olhando a palavra de Deus, pensando numa nova vida, pensando numa eternidade. Nesse encontro, o pastor Walter pregou, ele falou assim, nós não cremos em
felicidade definitiva aqui nessa terra. Ninguém, nenhum crente verdadeiro com o espírito da palavra, da mensagem, ele conta com felicidade total aqui nessa vida. Não tem, viu, irmão? Quando um lado estiver bem, o outro está em luta. Quando a família estiver bem encaminhada, às vezes até a situação financeira está em problema. Às vezes o casamento está em problema. A saúde pode estar em problema. A situação espiritual. E assim muitas coisas na nossa vida. Nós não temos felicidade total aqui nessa vida. Às vezes você está com uma coisa que encaminhou muito bem, graças a Deus. Esse lado aqui agora está bem orientado, bem ordenado, mas já tem um outro ali que está em desordem. E o crente, aliás, ele não deve nunca estar com tudo muito bem na vida dele. Deus sempre deixa um ponto ali de prova. Deus sempre deixa ali uma situação que põe ele em expectação, tensão nervosa, para que ele possa sempre estar orando, para que ele possa nunca se acomodar, como o humano que nós somos. Se tudo ficar bem, você acomoda, e você até vai com o mundo, vai com o pecado, porque esta carne é desse jeito. Quando ela obtém descanso, ela começa a esquecer do seu Deus. Ela deveria estar agradecida, cuidadosa, vigiando então a cada ponto, cumprindo cada determinação de Deus, zelando de tudo, dizendo, ó, porque tudo está muito bem, vamos ter cuidado. Mas é diferente com o ser humano. É só tudo ficar muito bem e ele começa a relaxar. Então não há felicidade total nessa vida. O próprio Deus não vai deixar. Porque nós temos que ir embora dessa terra. Então alguma coisa vai estar te incomodando. E o crente não para, o crente não desvanece o seu ânimo por causa de uma coisa que não está bem. Não. Aí que ele segue adiante e diz, eu tenho que vencer mais essa, Senhor. Eu tenho que vencer mais essa. Assim que você vencer uma, virá outra. E virá outra. E cada uma que vem é mais forte que a outra. E ele vai dizendo, eu tenho que vencer mais essa, Senhor. Esforça a minha coragem. Então, depois que o profeta falou a Faraó, a carga dobrou para Israel. Irmãos, nós vamos entrar aqui nos assuntos muito profundos do encontro, e orientação mesmo. Deixa eu ver o próximo tópico aqui. É com essa massa que ele vai trabalhar. É com essa massa humana que Deus escolheu. Você sabe que você é um escolhido por Deus? Deus escolheu essa igreja, esse grupo, para fazer a sua noiva. Nesses dias, nessa era de Laodiceia, Deus tem escolhido estas vidas para fazer a sua noiva. Desta era, nós vamos chamar isso de massa. É uma massa humana. É com essa massa que ele vai trabalhar. Se está boa ou não, é com ela. Se precisar dele dar uma sovada nela, ele vai sovar. Viu, irmão? Às vezes não está boa, às vezes ainda tem fermento. Mas essa massa é escolhida por Deus. Devemos estar atentos a isso. Se há alguma coisa que não está boa, nós devemos ficar em posição e dizer, Senhor, o Senhor vai amassar esse barro. O Senhor vai nos quebrar, vai fazer de novo. O Senhor vai passar essa igreja por testes, provas de fogo.
Mas eu creio que é com essa igreja, é com esse povo que crê na mensagem de William Branham aqui no Brasil, é que o Senhor vai trabalhar. Me ajuda a ficar firme. É com essa pessoa, é com essa irmã, que às vezes parece tão leviana, tão assim. É com esse irmão que parece que não tem nem sentido de ser ele, de tanta coisa fraca, ruim que tem na vida dele. Mas é ele que diz: eu creio na mensagem de William Branham, o profeta de Deus. Eu creio na mensagem do sétimo anjo. Então é com ele. Agora, se Deus vai torcer, amassar, quebrar, fazer de novo, provar, isso é uma coisa de Deus. Mas é com essa massa que ele vai trabalhar. Vocês já leram na Bíblia sobre o oleiro? O oleiro, né? Que trabalha com barro. Jeremias mencionou isso. É com essa massa que ele vai trabalhar. Se está boa ou não, é com ela. Irmãos, aqui tem alguma coisa que eu escrevi que até é de reunião interna. E eu creio que eu vou passar para a igreja. Então, deixa eu prosseguir aqui. Um tópico da reunião interna, mas é bom que a igreja ouça algum pontinho das reuniões internas. Nesse encontro foi tomado principalmente essa parte da mensagem, dores de parto. Parágrafo 10 é conhecido de alguns, mas muitos não conhecem. O irmão Branham estava numa reunião e ele estava em aperto, pregando para uma grande multidão. E nem sempre o profeta era recebido. As pessoas não aceitavam muito bem. Então ele sempre vivia em apuros e Deus sempre socorreu ele nas horas de apuro. E nessa reunião aqui, Deus deu uma profecia em língua estranha, quando um rapaz levantou lá de trás da congregação e veio falando língua estranha, lá nos Estados Unidos. E aquele rapaz estava falando francês. Então, e tinha outras duas pessoas na reunião que sabiam francês. E eles falaram: isso é francês. E aquele rapaz veio falando em línguas estranhas. Então, aquela mensagem foi dada ao profeta. E o profeta disse assim: eu gostaria de ler essa nota. Esta é a nota original de um deles, de um daqueles que assistia à reunião. Era deste homem. Eu posso não dizer seu nome correto, Victor Ladilx. Todo o seu sangue é francês. Agora aqui está a mensagem. Porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela sua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus esperam por ti. Era Deus falando com o profeta. Ele diz: tu tens andado, tu tens tomado o caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela sua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus esperam por ti. Que gloriosa decisão tens feito! E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Parágrafo 10 da mensagem Dores de Parto. Este parágrafo foi
uma base para o encontro de pastores, né? Então você pode ter em sua casa. Se você tem tomado caminho difícil, lembra disso. Foi dito para o profeta: uma vasta porção dos céus espera por ti. Então aqui também, irmãos, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafos 114 ao 117, pondo-nos ao lado de Jesus. É outra mensagem do profeta, e há tantas que às vezes o nosso povo, principalmente os mais novos batizados, mais recentemente, conhece muito pouco, né? Era uma oração, é uma oração do profeta. Ele diz: Pai Celestial, enquanto falamos agora, e eu estou pensando que possivelmente quando Irineu observou a sua pequena congregação, talvez muito menor que a que hoje em dia está reunida, sem ter sequer onde sentar-se. Nós hoje temos pelo menos onde sentar-se, né? Naqueles dias reunia em catacumbas. As catacumbas de Roma serviam muito para os crentes reunir e fazer seus cultos. Catacumba era sepultura, onde punham os mortos. Eles tinham que reunir lá, num lugar escuro, escondido, para que ninguém visse eles. Um lugar onde ninguém frequentava de noite. Os crentes tinham que reunir lá para ter o culto, e a história diz que eles falavam baixinho. O próprio apóstolo João, a história diz que por fim João ficou muito velho e andava assim, diz que ele punha uma perdiz mansa no braço, e andava com essa perdiz mansa no braço, diz que falava para os irmãos assim: amai-vos uns aos outros. A história fala que ele estava velhinho e andava escondido nos lugares que tinham serras. Eu estava lendo a história sobre isso. Então, nos dias de Irineu, o profeta estava orando e agradecendo, dizendo, né? Essa congregação hoje em dia reunida, sem ter, talvez muito, hoje em dia ela é muito maior do que talvez as do dia de Irineu, porque talvez era muito menor que a que hoje em dia está reunida, sem ter sequer onde sentar-se. Estavam sobre pedras frias e falavam com eles. Aqueles homens saíram dali sabendo que podiam ser lançados aos leões ou ter suas cabeças cortadas. Meus irmãos, porém a fé de nossos pais perdura sem importar com fogo ou espada. Amém? A fé de nossos pais perdura ainda hoje. E ali na mensagem de demonologia eu não trouxe, mas nós lemos aqui por último, eu grifei o profeta dizendo assim: alguns de nós ainda daremos nossas vidas, derramaremos o nosso sangue. Vocês lembram disso na mensagem de demonologia, espíritos sedutores? Está bem ali dentro. Nós daremos as nossas vidas. O profeta está dizendo assim: a fé de nossos pais perdura. E ele disse: ainda hoje, sem importar com fogo ou espada. Os crentes haverão de chegar num lugar, a nossa fé testada, chegar num lugar que, se tivermos de dar as nossas vidas, nós não retrocederemos. Muito menos com lutas desta vida. Aflição desta vida vai nos fazer retroceder? Não, mas a fé dos nossos pais perdura em nós. Eles sabiam que podia sair dali e ser lançado para os leões, e eles se mantinham firmes.
perdura sem importar com fogo ou espada. Eu te dou graças por estes homens, Senhor. Era o profeta orando, naturalmente também por estas mulheres, que não têm trocado esta fé por nenhuma tentação deste mundo, que não estão dispostos a sair do caminho, não, mas eles estão dizendo, eu quero andar nesse caminho, me ajuda, Senhor. Te dou graça por estes homens, Senhor, abençoa-os em teu nome, que os conserves na fé que foi dada aos santos. Oh, coisa maravilhosa é sustentar a fé dos apóstolos, o batismo dos apóstolos, a maneira que eles criam em Deus, e não se ajuntar com as lutas, as tentações deste mundo, não ceder. Ainda está em torno de ânimo, ainda está na Escritura. Exorto-vos que desperte o vosso ânimo sincero. Eu te dou graça por estes homens, Senhor, que conserves na fé que foi dada aos santos, que nunca se apartem dela, e que deste grupo envies pastores. Isso foi lido lá no encontro. Envies pastores, mestres e evangelistas. Ó Senhor, abençoe-os, e que sustenham a fortaleza, onde quer que estejam, que trabalhem continuamente até a vinda do Senhor. E agora, Pai, te peço, por cada uma destas petições que tem vindo esta noite, e te pedimos que recordes a mocinha, a qual quebrou o braço, que o poder do Deus Todo-Poderoso a cure. Te suplico que a ajudes e a abençoes. Abençoe a seus pais, e que o poder que levantou a Jesus do sepulcro a levante, que o seu braço seja curado. Glória a Deus. Você crê na cura do Senhor? Nessa manhã, Deus te ajude. Em nome de Jesus Cristo. Todas essas petições que têm sido mencionadas esta noite, esse pobre moço lançado ali que tem estas, eu ouvi ao irmão anunciá-lo, que a enfermidade de Hawkins o tem comido de tal forma que mesmo seu rosto está queimado de raios e coisas que tem feito. Deus, tem misericórdia desse moço, permita-o viver. Pensamos naquele homem que não se preparou para seu encontro contigo e já tem partido, não preparou para o encontro contigo e já tem partido, sua esposa com a cabeça machucada, o menino adotado, todos estes outros, a irmã Bruce, levando essa água, está envelhecendo, Pai, e ali queimou suas mãos e todo o seu corpo. Oramos por ela, ela provavelmente está hospitalizada e te pedimos que a cures. Abençoe, Senhor, te pedimos estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. A cura divina é um dom de Deus que acompanha a sua igreja, acompanha o ministério, acompanha um pregador jovem. Ele vai, ele cura os enfermos, e a porta abre. Glória a Deus. Vamos ver aqui mais. Então isso foi tomado no encontro. Eu vou tomar aqui um trechinho agora. O filtro do homem que pensa, 21. O filtro do homem que pensa.
Deixa eu ver o que tem aqui. Eu creio que é um ensinamento necessário para essa hora que os pastores estudaram. Agora aqui, irmãos, foi um encontro que superou as expectativas. Porque às vezes havia alguma expectativa ruim por algumas coisas, alguns assuntos ruins andando, mas Deus superou tudo isso. Número de obreiros reunidos, né? E eu digo para os irmãos, é muito bom a igreja precisa ter essa consciência e agradecer a Deus e dizer: Senhor, estamos gratos ao Senhor por estar num ministério que tem sido controlado por Deus. Muito bom a igreja ver isso. É muito perigoso a igreja seguir ministério, seguir pastor que não pode permanecer firme com a mensagem do profeta, mesmo em horas de luta. É terrível ver um povo que às vezes está extraviando do caminho, porque o seu líder extravia. Aí é que está onde a igreja deve considerar a sua liderança e dizer: graças a Deus pela liderança que Deus nos deu. Aí é que é importante a pessoa saber que tipo de sacerdote a está dirigindo, com a palavra, com a mensagem, equiparando com a palavra de Deus. Que é triste ver uma igreja entortando, um povo entortando. E o profeta falou assim: aquilo que o líder é, o povo é. Então, irmãos, aqui tem alguma coisa escrita. O pastor Joaquim mesmo fez muitas declarações nesse encontro para os pastores. E ele disse assim, aqui está, em reunião interna, eu escrevi aqui, o pastor Joaquim disse nesse encontro, que ele não cobra compreensão de ninguém a respeito de sua vida. Ninguém está obrigado a entender. Ele não cobra isso das pessoas. Ninguém está obrigado a entender a sua vida. Ele não cobra isso. Embora temos ensinado com essas palavras para a igreja. Às vezes nós não estamos obrigados a entender as coisas, mas nós estamos obrigados a respeitar as coisas. Isso é o profeta que ensinou. Ele disse: você respeite e Deus te respeitará. Do jeito que você respeitar as coisas vai te respeitar. Quem quer ser respeitado, respeite primeiro. E tem coisa que é Deus que cuida dela. Então isso o pastor ensinou aqui de antes, dizendo assim: nós não somos obrigados a entender todas as coisas, mas obrigados a respeitar nós somos. E ele falou para os pastores nessa reunião, ele disse: eu não cobro compreensão de ninguém a respeito da vida, da minha vida. Ele falou aqui assim, eu escrevi assim: o pastor Joaquim fez um apelo, um rogo neste encontro. Ele disse para os pastores: não me mate, deixe Deus me matar. Ele falou isso para os pastores reunidos na reunião de manhã. Ele disse: não me matem, não me mate, deixe Deus me matar. Quer dizer, com isso ele está dizendo: Deus cuidará de mim, Deus cuidará da minha vida, dos meus passos, o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Isso foi um pedido dele para os pastores. Não me mate, deixe Deus me matar. Então, irmãos, nós estamos caminhando nessa hora. Então a igreja tem ouvido esses ensinamentos.
tem ouvido esses ensinamentos. Foi escrito aqui: feliz e infeliz o homem que reconhece ou não. Ele pode ser feliz ou infeliz, dependendo do que ele vai fazer, se ele reconhece ou não. Reconhece ou não o ministério de Deus no seu momento, mundial, nacional e local. Local é na cidade em que está. Feliz ou infeliz, o homem que reconhece ou não. Se ele reconhece, ele é feliz. Se ele não reconhece, ele é infeliz. O ministério de Deus, para o momento, se tratando de um campo mundial, um campo nacional e um campo local. O ministério de Deus, ele é extensivo. Ele começa mundial, nacional e vai até local. Aquele homem ser reconhecido mundialmente. Qual o ministério de Deus mundialmente? É o ministério do profeta. Feliz o homem que reconhece. E o ministério nacional? Como é que tem que ser reconhecido? Tem que reconhecer um ministério de Deus nacional. O profeta falou assim: Deus não trata com dois ao mesmo tempo. O ministério de Deus no seu tempo. No seu tempo. Deus não trata com dois ao mesmo tempo. Isso é o profeta que falou. Reconheceu o ministério de Deus nacionalmente. Feliz o homem que reconhece. E reconheceu o ministério de Deus no momento local, na cidade em que está. O profeta falou assim numa dessas mensagens novas. Elias, o que faz aqui? Ele falou assim: Deus envia um homem para uma comunidade. E ele é responsável ali. Feliz o homem que reconhece ministério. Não homem, mas ministério. Está vendo? Muitos erram nisso. Fica infeliz porque falha em reconhecer. Ministérios de Deus no momento. Tem o momento, tem o tempo que Deus para com ele, já não é ele. Deus para, mas isso é Deus que para. Nós, para sermos felizes, nós precisamos dizer: Deus tem seus ministérios para o momento. E quem para é Deus. É como o irmão estava dizendo: deixe Deus me matar. Não me mata, não. Então, irmãos, estas coisas ficaram. Vamos voltar aqui para uma parte necessária de ensinamento. O filtro do homem que pensa, parágrafo 21. Nós estamos chegando também na hora de parar. Filtro do homem que pensa, parágrafo 21. Olha aqui o que o profeta ensinou. As pessoas compram estas fitas. As pessoas ao redor do mundo as compram e as tocam. Nós distribuímos fitas, aí tem até umas ali para serem empacotadas e passada para as pessoas. Vocês tocam em casa. Escuta, né? As pessoas ao redor do mundo as compram, as tocam. Muitas vezes elas escrevem, e sempre eu dirijo a elas: se são membros de alguma igreja, consulte seu pastor. Viram? Nós estamos ficando assim, vivendo em uma hora que os pastores têm reunido e procurado zelar disso, zelar das ovelhas, e que elas não comecem a receber coisas de fontes que não são recomendadas. Fonte que às vezes não é recomendada. E às vezes nós temos pessoas na igreja que são
assim, ativas demais, e a pessoa muito ativa, ela costuma dar bom dia para cavalo. Perdão da expressão, mas é muito popular no Brasil, né? Pessoa muito ativa e que é muito saída e conversa muito. E você é muito ativa e muito ativa, moça, daqui a pouco você está dando bom dia, cavalo. Né? Presta atenção nisso. É assim. Então os pastores têm dever de estar ensinando a igreja para que ela não comece, às vezes, a pegar coisas em fontes que não são apropriadas. Às vezes é fonte que jorra coisa, tem coisa boa, tem mensagem do profeta, mas daqui a pouco ela vem com uma coisa meio estranha para você. Jorra uma água boa, quando é fé, jorra uma água envenenada. No sentido doutrinário. Está vendo? Sentido doutrinário. Então, como nós temos aí, espalhando pelo mundo afora, e vai espalhar mais agora, né? Os irmãos viram a fita, a quantidade de pastores nesse encontro, unidos, lutando, dizendo, nós vamos adiante. Deus vai nos ajudar a atravessar a crise. Estamos dispostos a ordenar as nossas vidas, corrigir o que tem que ser corrigido. Mas às vezes há alguns que começam a sair para ali, buscar coisas e fontes que são perigosas. E o profeta falou assim, as pessoas escrevem, pede fita e toca, e sempre eu dirijo a elas, se são membros de alguma igreja, consulte seu pastor. A ovelha recebe alimento sempre através do seu pastor. Mesmo um livreto que é posto na mão da igreja, é posto através do seu pastor. O crente que tem sabedoria, que é ensinado, ele fica assim, ele fica atrás dessas coisas. Para ele não comer alguma erva envenenada por aí. O próprio profeta respeitou. As pessoas escreviam, pediam fita, ele mandava e falava assim, mas se você é membro de alguma igreja, consulte seu pastor. Agora, pastor, quero que você saiba disso. As coisas que estou falando são somente para minha congregação. E eu tenho direito de fazer isso, porque tenho sido designado através do Espírito Santo para zelar por estas ovelhas. Ao zelo do pastor com as ovelhas, dizendo, cuidado. Não vai buscando coisa de comer em qualquer lugar não, que você pega coisa que não está bem apropriada. Mas fala do irmão Brana. Ixi, tem muita gente falando do irmão Brana. E os pastores esforçam, procuram alcançar as literaturas, no máximo da maneira que pode, e para ter correto, e na via correta, e trazer para o povo, e as que nós temos é suficiente para nos levar no arrebatamento. Tem tanta coisa que nós não estamos nem lendo, nós não estamos precisando muito de ler mais, nós estamos precisando de viver. Mas surgem umas coisas, uma ansiedade, isso e aquilo, essa mensagem aqui. Tem coisa aí que não é nem bem mensagem do profeta, é um negócio compilado, ajuntado uma parte com a outra, e as pessoas dizem, isso aqui é uma mensagem que nós não temos. Tenha cuidado, a igreja é ensinada, tenha cuidado com isso. E depois, atrás daquilo, vem uma outra coisinha também, que é mandada junto, é assim. Então o pastor sabe em que fonte ir para trazer alimento. E é o irmão Brana que falou, consulte seu pastor. É o profeta que falou. Você está vendo? Porque é preciso desses ensinamentos nessa hora. A menos que o pastor tenha analisado, observado, e falado, isso aqui nós vamos ter. Você não atreva, né? Não atreva a fazer isso. Eu tenho direito de fazer isso, porque tenho sido designado através do Espírito Santo para zelar por estas ovelhas. E ai de mim se eu não lhes disser
o que eu penso ser a verdade. Então o pastor está dizendo para a sua igreja aquilo que ele pensa ser a verdade. Aquilo que é correto, analisado, os espíritos das coisas. Porque tem muita coisa, irmão, que ela é bonita, é um trabalho feito para querendo honrar Jesus Cristo, mas ele é um trabalho político. Vocês estão entendendo? É um trabalho falando em Jesus, falando do profeta e coisa, e diz que é para ganhar as almas, mas atrás daquilo tem um pretexto, é político. Atrás daquilo tem algum pretexto, é liderança. A pessoa busca uma liderança, o outro busca uma posição, um ministério, um bem-estar para a sua própria vida. Atrás daquilo tem um motivo, que o profeta falou assim: observe os motivos e os objetivos. E nós estamos num tempo que os motivos e os objetivos está muito dirigindo as pessoas. Às vezes uma coisa até é certa, mas porque não dá certo para ela, ela fala que não dá certo. Ou às vezes a coisa dá certo para ela, a coisa não é nem boa, mas dá certo para ela, ela fala, não é bom. Você ter cuidado e permanecer com o que o profeta ensinou. Por isso há um dever, por isso é que Deus pôs pastores na frente das ovelhas. E elas são felizes se elas orarem e disser, Senhor, este homem é um homem do Senhor, ele tem um ministério dado pelo Senhor. Se o Senhor pôr isso no meu coração, eu quero caminhar após esse ministério e não quero ouvir mais nada. Porque eu ouço de tanta coisa aí que minha cabeça virou uma confusão. Senhor, dá-me um pastor para me guiar. Ponha-me na liderança de um pastor do Senhor. E ele fará isso no coração das pessoas. Porque se nós somos ovelhas, ele nos deu pastor para nos dirigir. Você está vendo? Então, e ai de mim, se eu não lhes disser o que eu penso ser a verdade, e o que eu penso que virá, mas não é para o mundo ou o resto das igrejas, você faça o que Deus te mandar fazer. O profeta estava falando para os pastores, você faça o que Deus te mandar fazer, pastor. Não posso responder por você, nem você pode responder por mim, mas cada um de nós deve responder perante Deus por nossos ministérios. Está vendo? Portanto, se eu tenho que responder por meu ministério, eu devo pregar isto da maneira que eu vejo e da maneira que isto foi revelado a mim. Então, que isto seja entendido agora. Deus nos abençoe. Está na hora das ovelhas conhecer isto. Eu estou atrás de um ministério que Deus revelou ao meu coração, que é um ministério de Deus, e eu não quero mais nada. Não quero apanhar mais nada, nem mais isso, nem mais aquilo. É o filtro do homem que pensa, parágrafo 21 em diante, nós lemos. Depois vem respeito, né? Já acabou o tempo, é 10h30. Aqui tem um trechinho aqui que seria um ensinamento para a igreja. Depois nós entraremos nisso, porque se entrar vai tomar no mínimo 15 minutos. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Às 4h nós estaremos aqui. Eu quero, irmãos, eu quero estar com a igreja nesse tempo, trabalhar o máximo que pudermos, né? Que Deus nos ajude. Mas eu quero ser cuidadoso no tempo também, tempo das reuniões. E não quero me envolver muito com coisas que venham a me cansar demais. Deus nos ajude nessas coisas. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, nesta manhã nós somos gratos ao Senhor
porque o Senhor nos tem dado ensinamento para atravessarmos esta jornada tão grande. Talvez pensamos que está findando e às vezes ainda tem um trecho grande. Como o Senhor diz para Elias: come e bebe, porque você tem que caminhar ainda 40 dias e 40 noites. Senhor, ajuda o nosso ânimo nessa hora. Abençoa a tua igreja nesse lugar. Sabemos que o inimigo está lutando, mas o Senhor acampa o seu anjo ao nosso redor. Nós estaremos firmes para a travessia, com a palavra do Senhor, com a mensagem do Senhor para esses dias. Nós queremos chegar do outro lado. Abençoa o ânimo de cada pessoa que aqui tem vindo, Senhor, para a tua honra e a tua glória. Amém, Senhor. Amém.